Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Depois de um recesso aí para o nosso descanso, hoje nós estamos retomando, né, as nossas atividades e na aula de geografia de hoje a professora vai falar para vocês, dando continuidade no assunto que nós já iniciamos antes do recesso, né, sobre os direitos dos trabalhadores, as leis trabalhistas, né? Agora nós vamos entrar no assunto sobre como vivem esses trabalhadores. Qual será hoje a condição de vida dos trabalhadores brasileiros, né? Como que acontece essa diferença social no Brasil e por que ela acontece, né? Então nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6, Trabalhadores e Condições de Vida, tá? Então, a primeira coisa, vocês têm lá na apostila de vocês, na página 122, um gráfico mostrando as principais diferenças salariais de acordo com a pesquisa feita a cada grupo de 100 trabalhadores. Aqui nós temos a porcentagem, né, das pessoas que ganham o salário mínimo. Então, ó, 1 em cada 10 ganha 1/10 do salário mínimo, ou seja, R$ 73. Então, se o salário mínimo fosse dividido em 10 partes, 10 pessoas, 10 trabalhadores ganharia esse valor, né? E assim, sucessivamente, até a gente chegar aqui, ó, de 100 trabalhadores no Brasil, 8 ganham 31 salários mínimos ou mais, que dá um valor aproximadamente de R$ 28.000, R$ 27.280. Então, a disparidade salarial existente no Brasil é muito grande, o que causa a diferença na condição de vida desses trabalhadores, tá? Então, esse gráfico aqui vai servir de base para a gente responder as questões da página 123. Nós vamos fazendo, nesse vídeo a gente vai fazer as explicações e a gente já vai fazer as atividades também, ok? Então, olha só, na tabela ali que tem na página 123, vocês vão completar, né, com os números de acordo com o gráfico da página anterior que a gente acabou de ver. Então, a quantidade de salários mínimos recebidos e o número de trabalhadores que ganham esses salários mínimos, né? A quantidade desses salários. Então, completem lá, lembrando que a base da pesquisa para completar essa tabela é o gráfico da página anterior, ok? Embaixo, na mesma página ainda, nós temos duas questões, né? A questão 2 e a questão 3, que pergunta se existe a igualdade na distribuição dos salários entre os trabalhadores. E a gente vê claramente que essa igualdade não existe, né, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a desigualdade é muito grande. Então, aqui nós vamos pintar a malha, né, considerando um grupo de 100 trabalhadores, então aqui nós temos 100 quadradinhos representando os trabalhadores. Nós vamos pintar o tanto de quadradinho que ganha menos de um salário mínimo, nós vamos pintar de amarelo. O número de trabalhadores que ganham entre 1 e 9 salários mínimos, de azul. E de vermelho, os que ganham mais de 31 salários mínimos. Então, aqui embaixo nós temos lá. Vocês vão pintar 50 quadradinhos amarelo, 42 azuis e 8 vermelho, para preencher toda a malha de 100 quadradinhos, ok? O trocando ideia, vocês vão responder no caderno, tá? Então, de que forma o quadro mostra a desigualdade de salário entre os trabalhadores? E a 2, é possível verificar diferenças nas condições de vida das pessoas que vivem em sua cidade? Então, aqui no nosso município, né, no município de Itajaí, nós conseguimos ver essas diferenças em relação ao salário de uma pessoa para outra, na condição de vida que uma pessoa tem e a outra não? Então, o Trocando Ideias, a questão 1 e 2, vocês podem responder no caderno, ok? Continuando, então, nós vamos ver agora um retrato claro dessa desigualdade, né? Por que num país tão grande como o Brasil, enquanto uns ganham tão pouco,
outros ganham tanto, né? Por que essa desigualdade? Olha só a balança aqui, ó, mostrando a desigualdade. Um lado mais do que o outro, né? Então, existem algumas questões que nós precisamos pontuar. A agricultura no Brasil é um dos pontos importantes nessa desigualdade, porque enquanto tem a pessoa que é dona da fazenda, né, ou dona da indústria agrícola, existe o trabalhador, que é aquele que planta, que é aquele que cuida, que é aquele que colhe, né? Mas para ele, que é o que trabalha diretamente na terra, é o que vai menos o lucro, né? Então a pessoa que mais trabalha na terra é o que menos ganha. Então é uma desigualdade muito grande. Outra forma, né, outro retrato da desigualdade é a desigualdade de moradias. Nós, nós temos inúmeros exemplos, principalmente nas grandes cidades, grandes condomínios, né, condomínios luxuosos, construídos ao lado de grandes favelas, né, ao lado de grandes comunidades que são extremamente pobres, extremamente carentes, né, de tudo, de alimentação, de educação, de saúde, de condições mínimas e básicas para sobreviver. Então, é uma disparidade, é uma desigualdade muito grande. Olha só, enquanto um condomínio tem até piscina particular em cada apartamento, do lado nós temos uma favela que muitos deles nem luz elétrica têm, né? Então, é um retrato, infelizmente, que o Brasil apresenta. Temos também a desigualdade na saúde, né? E agora, nesses tempos de pandemia, a gente consegue perceber melhor essa desigualdade, porque é uma situação que está direto na televisão, né? Que nós estamos presenciando quase que constantemente, né? A diferença de pessoas que têm uma condição financeira de ter um bom plano de saúde, ou às vezes até de um atendimento particular, para aqueles que não têm condições, que dependem do Sistema Único de Saúde, né, que dependem do governo para poder ter um tratamento adequado para suas enfermidades. Então, olha só a diferença, a desigualdade que existe na saúde, né? Isso é muito triste no Brasil. Outro fator importante que nós temos é a desigualdade também na educação. Muitas escolas, olha só, em condições precárias, em condições extremamente difíceis de trabalhar, e, em contrapartida, escolas bem equipadas, escolas bem estruturadas, com condições extremamente agradáveis para poder proporcionar a aprendizagem dos alunos. Mas isso é um retrato muito grande no Brasil. Então, nós temos muitas escolas, né, que têm esse tipo de realidade. Às vezes até pior do que a foto aqui está mostrando, né? Então, também é uma desigualdade que existe, infelizmente, no Brasil. Depois, lá na página 125, nós temos ali esse quadro, né, que mostra a diferença, né, ou a desigualdade que existe entre morar no campo e morar na cidade, né? Então, quando você mora no campo, você tem muita dificuldade para ter acesso a um serviço de saúde, né? Porque às vezes a propriedade rural que você vive é muito distante da cidade, ou é muito distante de um hospital ou um posto de saúde mais próximo. Então, a pessoa fica doente, muitas vezes, ela não consegue ter esse atendimento no momento que ela necessita, né? Outra coisa, o grau de escolaridade é bem menor. Por quê? Porque as escolas rurais são muito precárias. Em muitos lugares, né, em muitos locais, essa escola rural nem funciona direito, nem tem aulas regularmente todos os dias, né? E isso acaba prejudicando muito as crianças em fase escolar, né, em idade escolar, que muitas vezes nem conseguem frequentar a escola de maneira regular, porque a dificuldade para chegar na escola ou para ter acesso à escola é muito grande. A maioria dessas pessoas que vivem nessas áreas rurais retiradas
ganham, em média, R$ 312 por mês, né? Então, é um salário extremamente baixo, né? Que praticamente colocam essas pessoas na linha da miséria, né? São pessoas abaixo da linha da pobreza, que a gente fala, né? Que são pessoas que dependem e precisam e necessitam da ajuda de vários órgãos governamentais ou até não governamentais para poder suprir as necessidades básicas de alimentação, moradia, educação, vestuário, né, as necessidades básicas do ser humano. E muitas vezes as pessoas que ganham esse valor aqui não conseguem nem suprir a necessidade da alimentação, né, por conta do valor tão baixo. E as pessoas que vivem nesses lugares têm, em média, né, vivem em média 71 anos e meio. Isso é em média, né? Pode ser que viva um pouco mais, às vezes vive um pouco menos, mas a expectativa de vida de uma pessoa que vive nessas condições aqui é de 71 anos e meio. Já na cidade, os números são um pouco melhores, mas isso também não significa que são extremamente favoráveis, né? Que são extremamente positivos. Então, olha, morar na cidade, os postos de saúde e hospitais, nós temos um maior acesso, né? Por estar mais perto, por ter mais condições de chegar até lá numa emergência. Cerca de 60% da população urbana, né, que vive na cidade, o jovem conclui o ensino fundamental, né? Consegue terminar pelo menos até o 9º ano, né? Muitos não fazem nem ensino médio, mas eles conseguem pelo menos terminar o ensino fundamental, né, que é de 9 anos. E a renda das pessoas é 3 vezes maior do que aqui, ó, né? Quase 3 vezes maior. Aqui, enquanto se ganha 312, na cidade a renda média é 882. Então, não é o ideal, mas é um pouco melhor, né? Dá para a pessoa que vive na cidade um pouco melhor, de uma melhora mais significativa de condição de vida. E o tempo médio da cidade, né, das pessoas que vivem na cidade, é de 74 anos e meio. Então, eles vivem, em média, 3 anos a mais do que as pessoas que vivem na área rural. Essa pesquisa aqui foi feita, né, num jornal que se chama Folha de Londrina, e ela foi feita em abril de 2018. Né? Então, é uma pesquisa recente, né? São dados recentes, e é algo para a gente se pensar, né? Nessa qualidade de vida no campo e na cidade. Então, o assunto, ainda que nós temos o assunto das desigualdades, olha só, esse tipo de escola, né? Esse tipo de moradia, aqui mostra manifestações populares para pedir melhora de condição de vida, pessoas atrás de emprego, porque o desemprego hoje, muito mais ainda nessa fase de pandemia, também está bem grande, né? A questão da alimentação e a saúde, principalmente das crianças, o direito, né, e a discriminação racial que existe no Brasil, e a saúde precária e o aumento da violência, né? O aumento da criminalidade por conta das péssimas condições de vida, ok? Aqui nós temos também o mesmo gráfico da página 125, né? Mostrando aqui as desigualdades entre morar no campo e na cidade. E, por último, nós temos o exercício da página 126, né? Que é 126 não, na própria 125, no exercício 4, perdão. Então, aqui, de acordo com o texto que a gente viu, nós temos aqui as alternativas sobre o que fala sobre a desigualdade entre o campo e a cidade, ok? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, eu espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades. Qualquer dúvida, a professora está lá no Telegram, né? E na aula Zoom a gente também vai comentar mais sobre esse assunto. E
façam direitinho as atividades, postem na plataforma, não esqueçam, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!